Oi, gente! Hoje eu estou aqui com a Nathalie, uma engenheira de controle de automação, não é? Esse é o nome bonito. Ela vai dividir um pouquinho com a gente a história dela, com essa engenharia aí que muito desconhecida, porque a maioria perguntou para saber como é que ela é. Então, Nath, se apresente, conte aí um pouquinho dessa história e eu vou fechando meu microfone porque o pessoal adora passar de moto aqui fazendo esse barulho maravilhoso que caga o som todo. Então, gente, boa tarde, né, para todo mundo. Meu nome é Natália, tenho 29 anos. Eu, quando eu iniciei a minha vida profissional, né, escolhi fazer um curso técnico na área de automação, né? E na época, eu estudei numa escola técnica que você fazia o ensino médio concomitante com o técnico. E aí eu escolhi automação porque, pelo perfil do curso, me pareceu um curso legal, né? Na verdade, a automação, ela está presente em praticamente tudo que a gente vê hoje em dia, né? Seja automação comercial, que vem correlacionando os códigos de barra, né, dos produtos, que você faz a leitura fácil, quanto que é o preço disso, o preço daquilo. Seja automação residencial, que em alguns lugares, algumas clínicas tem bastante, que sensores de luz, né, sensor de luminosidade, você tem sensor para ar, para ele desarmar quando chegar numa tal temperatura, ou para ele ligar quando chegar gente na sala, você tem sensor para a janela abrir quando amanhecer, para a luz acender quando anoitecer, seria mais voltado para essa área residencial. E tem a automação industrial, que é o principal foco do curso que eu fiz, né? Na época eu escolhi esse curso técnico, vou explicar para vocês, e logo após, aonde eu estudei foi no Instituto Federal Fluminense. O nosso instituto tem 13 campi e eu estudei no campus de Campos Goytacazes, né, que a gente chama de Campus Centro. Eu fiz meu curso de engenharia de controle e automação e aí fiz o ciclo básico da engenharia mesmo, né, aqueles 2 anos básicos de cálculo, física, matemática, beça, né, que a gente fica, parece que quer desistir, mas permanece firme. Aí a gente acha que no que período vai melhorar, mas não melhora, piora. Melhora quando acaba, mas acaba, né? Isso é uma coisa boa. Aí, quando cheguei no meio do curso, né, começaram a ser as matérias mais da área, né? Geralmente todo curso de engenharia é assim. E aí, o que é automação industrial, né? Que é o foco do curso que eu fiz, tanto o curso técnico quanto o curso superior, a faculdade. A automação industrial ela vai cuidar dos parâmetros de todos os processos industriais, seja ele de produção ou seja ele algum processo que você só queira monitorar, né? Por exemplo, né, eu faço uma fabricação de um ácido e esse ácido ele não pode vazar pelo tanque que está sendo armazenado. Então eu preciso de um medidor de nível para acompanhar esse nível, né? Eu preciso saber a temperatura desse ácido, eu preciso saber a pressão. Então, assim, são variáveis que vão garantir a qualidade do produto final, né? Quando você tem uma fábrica alimentícia, por exemplo, refrigerante, poxa, você vai ter ali algumas reações químicas que precisam ser acompanhadas. Temperatura, pressão, nível, vazão, para você saber quanto de refrigerante que eu produzi. Preciso medir vazão. Então, assim, a automação, ela pode ser voltado para esse lado bem industrial, como é o foco aqui na nossa região, né, do interior do estado, e tem também a automação voltada para a área de mecatrônica, que seria aquela automação assim mais que a gente chama de automação mais chique, né? Que é aquela que envolve um pouco mais de robótica, né? Aqueles braços robóticos que estão na linha de montagem de automóveis, né? Aquela automação mais sofisticada e até robôs que a gente assim não vê tanto aqui no Brasil, né? Mas tem alguns lugares aí que isso é de ponta. Queria deixar claro que, por exemplo, o Instituto Federal Fluminense, assim como todos os outros institutos federais, cada curso ele abre em cada região de acordo
com a viabilidade a empregabilidade, na verdade, daquela região. Então, assim, não adianta você abrir um curso que não vai dar emprego para ninguém. Porque quando o governo federal ele resolve investir e permite com que cursos se abram naquela região, é para dar emprego para a população. Então, assim, poxa, você não tem empresa nenhuma que vai te dar emprego naquela área, para que um curso, né? Não faz sentido, né? Formar por exemplo, aqui poderia ter curso para você extrair gelo? Não, porque a gente não tem. A gente não faz isso aqui, entendeu? Então, assim, é bem direcionado, é bem regionalizado. Então, assim, a automação basicamente, né, faz isso que eu falei, dentro de cada segmento, né, que são muitos, na verdade ela já está bem assim dentro do nosso dia a dia, a gente nem percebe, né? Porque assim, você foca nessa área de informática, porque a automação por si só, ela é uma área que ela agrega outras várias. Ela não funciona sozinha. A automação ela é elétrica, ela é eletrônica, ela é informática, ela é desenvolvimento de sistemas, ela é tudo, né? Ela, na verdade, é você pegar tudo, a química, e começar a dar algum sentido para aquilo, a fazer aquilo funcionar sem mãos humanas. Mesmo que não seja totalmente. Você pode, por exemplo, ter um sistema só de monitoramento, como eu falei, né? Eu vou verificar quanto está a temperatura nesse forno. É um tipo de automação. Ela não é um sistema que vai funcionar isolado, que vai ter o seu controle sozinho, mas você vai ter um monitoramento, né, que é feito pela automação. Falo muito. Eu acho, não, mas você falando, eu associei automação a um processo que a gente tem na agrimensura, que é de monitoramento de barragem. Que você tem as coisas lá marcadas e tem que medir de tempos em tempos para ver se o desnível movimentou para a gente prever algum acidente. E tem alguns casos de barragens que tem um sistema desse automatizado, que o equipamento fica lá instalado, medindo e vai mandando os valores pro computador, enfim, e aí tem o valor de raio de range dele, tipo assim, chegar nesse valor aqui, você tem que enviar uma mensagem de alerta, uma coisa assim. E eu nunca tinha pensado como que tinha esse link, né, da agrimensura com automação. Eu acho que você falando, eu pensei em várias coisas. Por exemplo, o IBGE fornece dado pra gente de GPS, que ele mantém um rastreador lá o dia inteiro rastreando, automaticamente ele faz o download do dado e disponibiliza online. Então, a automação está muito dentro da nossa área da agrimensura e a gente nem faz ideia de ligar o nome à pessoa, digamos assim, né? Eu acho que, de um modo geral, essa deve ser a dúvida que você mais deve responder, né? As pessoas perguntam, mas automação, mas o quê? Você tem um exemplo dentro da vida de cada um de coisa que está funcionando. É verdade, Tete. Então, eu eu quando me formei no meu curso, né, fiz o curso técnico, logo ingressei no curso superior, né, na faculdade. Aí, quando eu estava para terminar a faculdade, eu comecei a procurar estágio, né? E na época, eu comecei a estagiar na Petrobras no setor de automação. Fiquei ali algum tempo, depois tinha uma empresa que prestava serviço à Petrobras, e como eu já tinha curso técnico, eu comecei a trabalhar com o meu CREA técnico na época, né? Enquanto eu não me formava na engenharia. E aí, logo depois, apareceu um concurso para professor na área de controle e automação, também na rede federal. E na época eu fiz concurso. Aí eu fiz o concurso, passei, me formei e fiquei esperando ser chamada. E depois eu fiz meu mestrado, né? E futuramente vou fazer meu doutorado, né? Porque professor não pode parar de estudar nunca. Mas que eu acho assim, as pessoas pessoas assim que já são formadas na área, as pessoas às vezes não veem o potencial da automação, porque é uma coisa simples e que você tem que saber valorizar a sua área. Em que sentido? A automação não é um bicho de sete cabeças, né? A gente tem que ter noção de que a gente pode, sim, a gente tem. Eu vejo lá na universidade, a gente tem excelentes colegas, excelentes alunos que desenvolvem projetos. Eu já estive trabalhando em projetos, desenvolvo projetos maravilhosos. A gente tem que sempre botar na ponta do lápis, sim, o que eu vou desenvolver e o que já existe. Porque muitas vezes você vai desenvolver uma coisa que já existe, uma coisa que já foi testada, que já funciona, é mais barato. Então, a gente tem que popularizar a automação para deixar ela mais facilmente na mão das pessoas. Quando aconteceu aquele acidente, né, agora há pouco tempo, lá em Brumadinho, a grande questão é, gente, para você fazer o monitoramento de barragem é a coisa mais simples que existe.
E por que não foi feito? Foi feito, mas houve um problema lá nos valores, né? Então você vê assim que são sistemas críticos. A automação vai ajudar na qualidade do produto? Vai, mas vai ajudar a evitar muitas coisas. A nossa região ela é muito voltada na área de controle de processos. Por quê? Até então, a região aqui de Campos, Macaé, né, a região onde o Instituto Federal Fluminense está inserido, todo o interior do estado, ela fornecia muita mão de obra para a Petrobras, né, para trabalhar nessa área de plataformas, né? Eu acho que a Então, gente assim, acabou indo para essa área técnica por causa disso, né? Nossa região ali, Macaé Campos, era isso. Muito funcionário para Petrobras, é uma área técnica, então os cursos que bombavam mais eram realmente automação, química, essa parte de processos e logística, né? na década de 80, a Petrobras não tinha funcionário praticamente que não fosse do antigo Cefet. Então, assim, era tudo daqui, era tudo pessoas que eram de perto, assim, de Campos, Macaé. E aí o que aconteceu? Com a Petrobras crescendo, né, tornou-se um lugar muito bom de trabalhar pelas vantagens que davam aos seus empregados Petrobras, né, por N motivos. Então, a Petrobras acabou trazendo pessoas de fora. Tanto que Macaé, você já morou em Macaé, né, Ted? Macaé virou um polo de pessoas que não eram macaenses, né? E isso também é ruim para a cidade. Porque é bom, porque você faz uma troca, mas é ruim porque as pessoas não têm compromisso com quem é da região. As pessoas chegam ali, usam, exploram e ó, vai embora. Então, muitas vezes, a gente acaba ficando na mão do poder público, a gente acaba perdendo de investir para quem é da região, para quem é de Macaé, para quem é de Campos. Isso aconteceu com Campos. Esse mês, né, a gente falando nisso, né, porque tudo engloba. Eu penso assim, Campos, pela primeira vez, recebeu 1 milhão em royalties. Campos recebia 90 milhões. Então, você vê assim, são cidades que dependiam realmente desse sistema, e a gente sabe que a gente está passando por um momento de crise, não só por conta da pandemia do coronavírus, a gente sabe que é uma questão pelo preço do petróleo. Então, eu, por agora ser professora, eu tenho pensado muito como que vai ser o futuro, né, nessa questão. Porque eu já tenho alunos, né, e ou até mesmo colegas, que já abriram suas próprias empresas, foram trabalhar, porque a automação não é só. Aqui a gente acaba ensinando nossos alunos coisas voltadas para a área de controle de processo, mas ela não é só voltada para isso. Ela tem a residencial, a comercial, ela tem essa parte de projetos. Cara, eu cheguei a desenvolver projetos de automação para cerâmicas aqui em Campos Goytacazes. Então, você pode automatizar o dentro do seu sítio, dentro do seu pedacinho de terra, lá a alimentação do seu peixe, a alimentação do seu cachorro, a alimentação do seu gatinho. Bem lembrado, também tem um controle de automação aqui em casa. Eu tenho um comedouro automático que eu pego aqui no celular, boto e ele vai lá e bota a ração dos meus gatos. Não sabia, não tinha ligado o nome à pessoa também. É totalmente esse controle, né? E como você falou, acho que realmente, tipo, lá é mais para industrial, mas acho que hoje tá vindo com tudo essa parte residencial, né? Tá vindo agora com a Alexa da Amazon, tá todo mundo querendo botar a casa toda automática, todo esse luxo, digamos assim, que a gente via em filme e achava que nunca existia, não existia e tal. E obrigada, moto, maravilhosa. Mas hoje a gente tá vendo, então tá tendo mercado para eles investirem, para irem para esse caminho também, né? E é interessante o quanto isso vem se tornando acessível, né? Antigamente, como você falou, a gente via nos filmes, que legal, quando isso vai se tornar realidade. Hoje, você tem plataformas open source, você tem diversos tipos de microcontroladores que você pode comprar pela internet num preço super baratinho, comprar os sensores e montar seu protótipo. Então, você torna isso mais acessível. Aí, muitas pessoas chegaram a perguntar, então não vai mais valer a pena você fazer engenharia de automação? Cara, a engenharia de automação ela é voltada para projetos. Tem projetos que o engenheiro vai ter que dominar. Quando você for projetar uma planta maior, que você vai mexer com eletrônica, com elétrica, que você vai precisar mexer com resistência materiais, que muitas vezes a automação parece ser tipo, só vou ligar fiozinho com fiozinho. Mas que tipo de sensor que eu vou escolher para trabalhar com um ácido? Qual é o princípio de funcionamento dele? Qual é o encapsulamento dele para que o ácido não entre ali e vá corroer ele? Então, eu preciso saber um pouco de química, eu preciso saber um pouco de física, eu preciso saber, por exemplo, qual o tamanho da minha tubulação para eu botar um medidor de tantas polegadas, quanto que vai passar ali. Então, assim, são coisas que vão englobando, né? E que vai tornando a área mais forte.
eu vejo que eu sempre acreditei nisso, que toda área tem seu lugar, né? É claro que todas as áreas sofrem altos e baixos, né? Você vê que alguns anos atrás, quem soubesse alguma pouca coisa de computador era tipo super cotado. Mas acabou que a internet acabou popularizando isso. Hoje tudo que você quer fazer, você chega no Google da vida e como fazer isso. E vai fazer, e vai dar seu jeito e vai dar certo. Então, assim, as pessoas estão cada dia mais, como você falou, querendo buscar sua própria independência. Quem sabe que no futuro as profissões não vão depender tanto da sala de aula, vão depender da vontade de cada um, né? De querer aprender e se desenvolver e querer ser melhor naquilo. Não estou, eu sou professora, eu não estou tirando o professor de campo. Mas eu estou falando assim, da necessidade do aluno, De modificar a necessidade da profissão, metodologia. de ter interesse, porque muitas vezes eu vi isso com os alunos. Você está ali na sala de aula, você monta um projeto legal, e a pessoa está tipo, queria estar fazendo alguma coisa voltada para teatro. Cara, vai fazer, vai ser feliz lá no seu teatro, vai ser feliz aonde você quiser. Porque, como eu falei também anteriormente, eu acredito que todo mundo possa fazer de tudo. Mas às vezes você se sente extremamente infeliz naquilo, também não vai forçar a barra, né? A gente também tem que entender isso. Eu acho que o principal é esse, sim. Não, você escolhendo a sua área, tal, tudo bem também você chegar lá na faculdade e ver que não é isso que você quer e tchau, é benção, vai fazer outra coisa. Isso é uma coisa que eu tenho conversado com a galera, eu percebo muito isso. E a mesma coisa também é você terminou, por exemplo, você já foi pro concurso, você dá aula, mas assim, se você fosse para uma coisa de abrir uma empresa, uma outra área empreendedora e quisesse se especializar em outra coisa, tá tudo bem também. Eu acho que a gente acaba, isso é profissionalismo, a gente tem que entender como é que o mercado tá funcionando e a gente se encaixando dentro dele, porque não dá para ficar amarrado ali. E você, dentro da graduação e do técnico, você viu que você foi muito para essa parte industrial. Mas, assim, mesmo sendo essa parte industrial, como é que funcionava a parte acadêmica? Assim, teve pesquisa, iniciação científica? Como é que funcionava essa parte dentro da faculdade para já te... Como a faculdade te mostrou o mundo aqui fora, né? Para você ter essa percepção. Então, quando os institutos federais eles se solidificaram, né? Se eu não me engano, gente, foi 2013. 2000 2013. e... 2010 já estava começando. Foi quando eu entrei na faculdade e a gente tinha Eu acho que formado em 2008. 2013 que saiu a lei de fundação. Não tenho certeza, até. Mas, enfim, quando houve a fundação dos institutos federais, né? Houve lá a lei de fundação dos institutos federais, o que foi colocado como base? Os institutos federais têm como base a tríplice: ensino, pesquisa e extensão. E não existe nenhum desses que seja um maior do que o outro. Por exemplo, eu tenho que apresentar uma pesquisa num seminário tal, mas é dia de prova. Você vai e vai ter direito de segunda chamada. Porque, assim, na verdade, a segunda chamada no curso superior, você só tem direito por motivo de doença. Caso não seja motivo de doença, eu estou falando assim, no nosso caso lá dos Institutos Federais, via projeto pedagógico de curso. Se você não for motivo de saúde, você vai direto para uma terceira prova, que a gente chama de P3, né? Que aí, juntando duas provas, são mais duas, dividir por dois e tem que dar uma média 60. E se você, por acaso, tivesse alguma atividade de pesquisa e extensão, você teria direito sim. Por quê? Porque isso é uma tríplice, não existe um melhor do que o outro. Então, todos nós, professores, a gente entende que não existe distinção. Porque um aluno que se esforça para a área de pesquisa e extensão, ele está se formando de uma forma global. É claro que, primeiro, não existe vaga para todo mundo. Segundo, não é obrigatório. Então, assim, vai da vontade do aluno. Tem muito aluno que fala: olha, eu não quero, não é minha vontade, eu vim aqui, eu quero meu diploma de engenheiro, meu pai já tem uma empresa, meu irmão já tem uma empresa, ou eu só quero me formar porque meu pai mandou, minha mãe mandou e acabou. Mas tem gente que fala assim: cara, eu quero conhecer a minha área, eu quero ir a fundo, como foi o meu caso. No meu caso, no terceiro período de faculdade, né, que foram 10, eu entrei num projeto de pesquisa na época para falar sobre a automação de uma estação de tratamento de água compacta. Seria uma estação de tratamento de água para comunidades rurais
E aí a gente trabalharia na automação para que a gente garantisse que aquela água estava sendo tratada com qualidade para aquela comunidade. Porque aqui na região, né, na Baixada, a gente tem muito caso de crianças doentes por conta de ingestão de água suja, né? E aí eu comecei nesse projeto, comecei engateando, não conhecia muita coisa da área, comecei pesquisa acadêmica, na graduação é gostoso porque assim, todo mundo tem paciência com você, tô devagarinho, diferente no mestrado, que as pessoas espero que você seja uma boa. No doutorado quero nem imaginar. Mas todo mundo tem paciência, todo mundo sabe, senta, te explica, isso é muito gostoso. Você troca experiências com professores, né, que já são doutores, então assim, um momento muito gostoso da vida acadêmica. E aí, como eu ingressei no terceiro período, quando foi no oitavo, eu já tinha meu TCC pronto. Porque do terceiro ao oitavo eu fui colhendo dados, eu fui devagarinho, e aí no oitavo eu já tinha meu TCC pronto. Por isso que eu sempre falo dos meus alunos, gente, vai devagarinho, não fica pensando no TCC lá na frente, não. Porque o TCC ele não precisa ser assim, inventar uma coisa que não existe. Até porque inventar o que não existe é uma coisa bem difícil, quase impossível. Deixa isso lá para quem estiver no doutorado, porque é exigido uma coisa inédita. Já na graduação, você pode simplesmente fazer uma comparação, uma verificação, uma avaliação que seja. E aí, você precisa ter aquilo bem redigido e bem coeso. Não precisa ser novidade. Então, eu falo muito com eles: olha, pessoal, vocês podem começar pensando agora, para que no futuro você não tenha aquela correria. Porque, na verdade, o TCC, muitos alunos veem como um momento ruim, mas, na verdade, ele é o quê? Ele é um fechamento lindo, o seu casamento ali. É o momento que você fecha aquele monte de folha e fala assim: tá aqui um trabalho que eu levei 5 anos para fazer, porque na verdade foram 5 anos de estudo, porque ali contém um pouquinho de cada período que você estudou. Pode falar. Eu acho que isso que você falou realmente é muito verdade. Como eu vim de curso técnico, né, a gente estudou junto, não o mesmo técnico, mas a gente, do Cefet, né, IF, hoje a gente vai com uma outra cabeça para a faculdade, né? Meio que já tem uma. Então, como eu já sabia o curso que eu queria e tal, eu já tinha, tipo, coisas que eu queria pesquisar na cabeça, o que eu queria fazer no primeiro período. E aí foi mudando também, né? Você vai conhecendo outros lados. Aí quando eu fiz o E é estágio, muito diferente, né? quando eu fiz o É estágio na muito Petrobras, diferente. eu vi um outro mundo. Aí eu mudei meu TCC. Tipo, foi no sexto período, se eu não me engano. E desde então eu comecei ali fazendo. Você vai ali vendo, testando. E na minha área, na agrimensura, tipo, é tudo muito estatístico. Não só na pesquisa, mas na prática. Todo dado nosso tem que ser muito testado estatisticamente. Então a gente vai levando aquilo. Acho que isso é uma coisa que você falou que é importante. Hoje você está dando aula para graduação, ir para o técnico ou só para graduação? Como é que tá? Então, lá no IF, você. Eu trabalhei, na verdade, né? Eu tô desde 2014, outubro de 2014, lá no IF. Quando eu entrei, eu passei para o concurso para o campus Macaé. E eu fiquei lá até o ano passado. Fiquei lá, lá a gente era lotado na coordenação de ensino. Então a gente dava aula para curso superior, curso técnico, né? Já aqui eu já fui lotada para a de automação, que é uma área voltada para curso técnico. Mas como eu tive uma sobra de carga horária, eu dei aula no semestre passado, né? Porque o semestre atual está parado, como todos sabem. E eu também estou no momento da minha vida pessoal, né? Nessa momento mãe, né? Maternidade, estou com uma bebezinha de 2 meses, mas eu dava aula para sim, para o curso de. Só que lá eu estava com engenharia elétrica e engenharia da computação no Campo Centro. E é interessante porque, só dando continuidade, Tete, eu fiz meu mestrado em engenharia ambiental. Aí você fica assim, ai, que doido, fez engenharia ambiental, tendo feito engenharia de automação. Mas o que que a gente trabalhou? A gente trabalhou com recuperação de calor na indústria cerâmica para diminuir impactos, né, de poluição, de gasto com pó de serra, com lenha, usando automação. Então, assim, mais uma vez, automação inserida na área ambiental para diminuir impactos. Então, assim, porque existem várias, se você for estudar na área ambiental mesmo, existem várias visões do ambientalismo, né? Tem pessoas que dizem, olha, eu não concordo que mexa.
Eu acho que a natureza ela é feita para subsistência. Você pode beber a água, você pode comer a fruta, você pode, né, mexer no solo para plantar, mas você não pode, por exemplo, construir uma casa. Você tem que fazer as coisas para sobreviver. Isso é uma visão, né? Eu não estou aqui para dizer se é certo ou errado, mas é uma visão. Existe uma visão mais sustentável, que fala, olha, a gente pode mexer, mas vamos aprender a mexer reduzindo impactos? Vamos aprender, vamos sim tirar uma árvore daqui para a gente fazer madeira, mas vamos plantar duas lá? Tem uma visão mais sustentável. E tem uma outra visão que ela simplesmente ela acha que a natureza está ao nosso bel prazer, que a gente tem que usar e que com o tempo ela vai se regenerar. Ela vai até se regenerar, mas não no tempo que a gente vai estar aqui. Porque igual pessoas falam, petróleo é um bem não durável. Não, ele é não renovável. Não, ele é renovável, só que ele renova-se a cada 1.000, 2.000 anos. Então, assim, eu não vou estar aqui para ver a renovação do petróleo, né? Nem você. Mas vai se renovar, a natureza também vai se renovar. Mas não nessa velocidade que a gente vai estar aqui para ver. Talvez o que a gente veja é só destruição, né? Então, quando eu entrei lá aqui no Campo Centro, né? Eles acabaram me dando algumas disciplinas também para falar dessa parte de gestão ambiental. E para mim foi o maior desafio até agora da minha área acadêmica. Por quê? A gente sempre sabe que são cadeiras que os alunos ficam, mais uma aula, gestão ambiental, E eu fiz uma coisa com os meus alunos que eu fiquei muito feliz, porque eu sei que se eu estou nessa profissão, é para eu fazer isso, sabe, o melhor que eu puder. Às vezes a gente não é o melhor que a gente quer ser, mas o melhor que a gente puder ser é o que a gente deve buscar. Eu criei, né, uma historinha de que cada um deles tinha uma empresa e que produzia resíduos e que eles tinham que buscar soluções na indústria, na engenharia, para diminuir esse impacto de resíduos na natureza. E, cara, saíram projetos que abriria até empresa, os projetos deles, de tantos projetos legais, assim. Então, assim, eu acho que tem que expandir a cabeça aí, porque a gente que é engenheiro, né? Você sabe disso, a gente tem que resolver o problema. Não sabe de onde que vai vir o problema. Exatamente, eu brinco com isso, assim, eu não atuo como engenheiro, nunca fui contratada como engenheira agrimensora, mas o fato de você ser engenheiro, você já tem essa cabeça de resolver problema. E aí, óbvio, né, o seu conhecimento técnico vai te ajudando, te encaminhando para cada área. Assim como também na agrimensora tem uma galera que foi para a parte de meio ambiente, né? Hoje a gente tem um cadastro ambiental rural que tá meio que bombando aí. Tem a questão da agropecuária, não. Agroindústria de precisão, que trabalha, que acho que é a junção. Automação, mistura automação, agrimensura e agronomia, né? Enfim, então tem muita coisa ali que a gente vai levando num barco só. De comer o povo não fica, minha filha. Sem comer não fica. E como você falou, tá parado o período, né? Você também tá de licença, mas mesmo que não estivesse, acho que tá parado na maioria das universidades, porque não tá funcionando o EAD para todo mundo, né? A gente não consegue fazer o EAD funcionar para todo mundo no país, assim, é muito complicado. Observando que essa pandemia, né, não sabe quanto tempo vai durar, a gente tinha que viabilizar alguma forma da gente voltar. Nem que produzisse algumas pequenas apostilinhas para que a gente pudesse viabilizar isso para o aluno, os alunos que pudessem pegar pela internet, beleza, os alunos que pudessem ir até lá buscar, beleza, mas quem não pudesse, a gente dar um jeito de levar para que a gente não parasse o processo. Porque o que vai acontecer? Vai ter muita gente que vai desistir do curso superior. Mas eu quero te perguntar, Nath, você, né, dando aula, você teve contato com várias turmas, várias gerações diferentes, né, não só com a nossa. Pelo pouco, assim, que eu acompanho, a automação também é um curso bem masculino, porque vem um pouco tinha muita gente no nosso ensino médio, por exemplo, que escolhia, via mais por esse lado. Como é que funciona? Assim, você que vem dando aula, você vem acompanhando, você tá vendo que tá tendo uma diferença? Como é que funciona essa questão do machismo para a mulher trabalhar nessa área? Se tá tendo mais mulher? Eu acredito que esteja tendo mais mulher agora em todos os mercados. Como é que você tá vendo isso funcionar? Ô, Tete, eu vou falar uma coisa para você que toda vez que eu falo isso, as pessoas ficam, nossa! Quando eu estudei lá, assim como você também, a gente estudou lá no Cefet, e que a gente chegou lá no segundo ano do ensino médio, que a gente teve que escolher um curso.
E na época eu falei assim, eu quero fazer automação. E estava assim, vários colegas reunidos. E as meninas da rodinha de conversa falavam assim, ui, que horror, um curso masculino! Deus me livre, cheio de homem. Gente, homem não morde. Se morder, você dá um soco nele. Se ele quiser morder, você dá um soco, resolvido. Mas assim, ai, que horror! E, cara, muitas acabaram escolhendo outros cursos. E a título, assim, até de empregabilidade, eu não sei se eu acabei dando sorte, mas acabou que eu consegui mais entrada no mercado de trabalho do que os cursos que elas julgavam não ser masculinos. Mas não é por ser masculino ou feminino, é porque o curso tinha mais engajamento na área de indústria. Foi só isso. E acabou que quando a gente estudou, você sabe disso, a gente pegou um momento bom da área de indústria. Depois as coisas deram tudo errado. Tá bom. Mas tá bom, durante algum momento a gente pegou uma parte boa. Então, quando eu cursei meu curso técnico, tinha eu e outra menina. E eu nunca senti. Assim, sempre tem um professor ou outro que tem um pouco mais de idade que acaba se achando engraçado falar coisas que não são engraçadas. Mas a gente finge que não tá ouvindo, pensa assim, tá. Às vezes a cabeça tá meio tantã, tá da idade. Mas assim, eu sempre me importei, Ted, falar a verdade para você, com um foco muito grande no aprendizado, porque foi meu maior objetivo. E então eu nunca senti preconceito por essa área. Quando eu comecei a trabalhar, eu comecei a ver, eu não digo que é preconceito. Eu acho que foi o que aconteceu assim, não existe uma igualdade. Acho que não é preconceito, acho que faltou igualdade. Porque muitas vezes não tinha tanta oportunidade para mulher quanto para homem. Por exemplo, para embarque não tinha tanta vaga para mulher. Desculpa. Para embarque não tinha tanta vaga de. Para embarcar não tinha tanta vaga quanto para homem. Então, assim, às vezes a gente, poxa, pediu uma oportunidade, tive que mandar um colega que ia ser uma oportunidade boa pra gente, porque não tinha vaga. Então, dentro da sua graduação, digamos que você trilhou os três caminhos, né? Técnico, graduação, mestrado, rumo aí ao doutorado. Que a bichinha é nerd, gente, desde o ensino médio. Professor não tem opção. Professor não tem opção. E o que você, assim, queria que você desse um recado para pessoa que tem curiosidade, quer ingressar nessa área, o que é fundamental para ela investir? Seja no inglês, seja no programação, um extra que é legal dela investir durante a formação, né? Além, óbvio, né? Você quer ir para uma área, você vai ter que fazer um técnico, uma faculdade, o que seja, né? Não, então, a engenharia por si só, ela é uma área muito voltada, como você falou, o inglês. O inglês, tudo vai ser inglês. Um manual vai ser inglês, uma programação vai ser inglês. É, você tem que entrar em contato com a empresa, todos os nomes dos equipamentos, é tudo em inglês. Daí já virou tipo via de regra, né? Para a área de engenharia. Mas o que eu acho mais interessante para o estudante, ou até para quem já se formou, é você ter curiosidade e querer desenvolver alguma coisa que seja sua. Como assim? Cara, existem vários kits de prototipagem no mercado. Se você botar no Google kit de prototipagem, você vai achar vários. Então, tá querendo começar na área, quer começar a saber como que é, compra um kit desse e comece a deixar sua cabeça funcionar. Compra um kit desse e começa a trabalhar, a ler, a estudar, a querer ganhar conhecimento e até você botar no mundo sua invenção lá, que às vezes não vai ser sua invenção, vai sair da sua cabeça. Simplesmente você pode ter imitado. Mas quantas vezes, né, você pega a receita pronta, mas é desafiador. Bater o bolo por 10 minutos. Parece uma coisa fácil. Bater o bolo por 10 minutos. Fica ali 10 minutos batendo bolo para você ver se é fácil. Queima o braço, dói. Então, assim, às vezes vai falar assim, ligue isso com aquilo, solde isso, solde aquilo. Cara, você tem que ter a precisão da mão, você tem que ter várias práticas, né, que vão dizer que não é tão simples assim, falando é fácil. Mas que é importante, aí, de uma coisa que você repetiu, uma coisa que alguém já fez, você vai criar uma coisa que é sua, que vem da sua cabeça, você vai criar uma coisa que seja para dentro da sua casa, uma coisa que vai ter utilidade para você. E aí você vai começando a sua cabeça abrir, né? E eu acho muito gostoso isso. Todo aluno de primeiro período eu faço isso. Eu mando criar
alguma invenção. Aí o aluno fica tipo, mas eu não estudei nada, não conheço eletrônica. Se vira, vai ler, vai estudar. Hoje não tem desculpa. Hoje a gente tem internet aí, graças a Deus, quem pode, né, acessar. Então, hoje, cara, você faz o que você quiser. Você pode chegar lá, como fazer isso, como fazer aquilo. Então, você se vira. Começa a ter criatividade, começa a dar sentido. Primeiro, você imagina um problema e cria a solução para o problema. Esse é o primeiro passo para você aí entrar na área e querer crescer. Eu acredito que seja isso. Querer fazer a diferença lá para solucionar problema. É engraçado que eu conversei com um amigo oceanógrafo e ele também entrou nessa questão de que a pesquisa ela vem com o intuito disso, de você desenvolver uma solução, né? Você é para um bem maior, talvez, porque quando você que está ali pesquisando, talvez vai dar um resultado para uma outra pessoa que está trabalhando, e assim como essa parte de automação que você cria, você vai dar um resultado para outra pessoa, assim. E então é um mundo aberto de mil possibilidades, a gente tem que estar ali, acho que disposto, né? Acho que isso que você falou. Queria te agradecer, Nath, por bater esse papo aqui com a gente, contar um pouquinho da automação, como funciona. Acho que muita gente não tem essa visão. Eu descobri várias coisas, agora eu vou ficar tipo, isso aí funciona com automação, né? Isso aí. Acho que até todos os equipamentos de topografia tiveram um quesinho de automação aí. Então, muito obrigada mesmo. E espero que você continue, né? Porque essa pandemia acabe logo, você possa voltar, continuar a dar aula e dar esse exemplo para os alunos. Assim, eu acho que essa metodologia que você faz desafiadora é muito bacana. Tive professores nesse perfil e foram os que se destacaram pra gente, porque você entra numa graduação para sair um profissional, você precisa ser desafiado, você precisa apanhar ali, mas não só naquela coisa do ler, fazer, prova. Isso tem que mudar. E assim, é legal conversar com as pessoas, vendo elas fazerem diferença nisso. Parabéns. Obrigada, Tete, pela oportunidade de falar. Eu peço desculpas, né, se por algum momento eu não me fiz entender, né? Porque professor e mulher. Então a mulher já fala bastante, já dizem isso, né? Professor fala bastante. Eu sou uma mulher professora, então falo 4 vezes mais que a pessoa normal. Então, assim, queria pedir desculpas se por alguma coisa aí que não me fiz entender. Queria deixar meu contato aí disponível, Tete, né? Minhas redes sociais, para se alguém quiser me procurar no meu direct, fazer alguma pergunta. Se tiver interesse em algum projeto, Nath, eu queria fazer um projeto, o que eu uso? Porque aí a gente pode ter uma conversa mais direcionada. Como aqui a gente está tendo uma conversa mais global, não adianta eu falar nomes bem técnicos, bem específicos, a não ser que a gente quisesse conversar sobre algum tópico. Mas se alguém quiser me procurar para a gente conversar, eu amo falar sobre isso, amo ajudar. No momento eu não posso fazer presente tanto quanto eu queria, por estar com um bebezinho de 2 meses, como eu falei, mas eu posso ajudar, eu posso encaminhar material para PDF, para quem quiser aprender e ler. E também, assim, algumas coisas que eu já percorri, que eu já sei que não dá certo, também posso te dar uns toques para quem quiser também, porque a gente vai vivendo da experiência, né? Isso é muito gostoso. E se alguém quiser também mandar para mim alguma coisa que descobriu, o que você acha disso? É legal, não é? E também pode ter coisas que eu também vou aprender com vocês, porque todo dia a automação é uma área gostosa, porque todo dia ela vem trazendo coisas novas. A cada dia mais, né? Os sensores, os atuadores, os controladores, eles vão melhorando e a gente tem que estar ali, ó, correndo atrás para aprender sempre mais. Então, me coloco à disposição aí, o meu contato para dividir e para aprender também com vocês. Muito obrigada, gente. Eu vou botar na descrição todos os contatos da Natália para vocês entrarem em contato. Eu acho que pode ajudar no projeto aí de uma galera. Obrigada, Nath.